Olá, caros ouvintes, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do nosso PSC Cast e hoje com o tema sugerido por vocês lá na nossa caixinha. E a nossa convidada já passou por aqui, falou com a gente de saúde mental e hoje a gente vai falar de cultura de feedback nos escritórios. Seja muito bem-vinda, doutora Isa, é um prazer te receber aqui novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Bom, Isis, lá na nossa caixinha, um dos seguidores pediu pra gente conversar um pouco mais sobre cultura de feedback. A gente escuta muito sobre isso, principalmente nos escritórios. Mas conta pra gente um pouquinho como que é a implementação, como que isso funciona, quais são os tipos, o que a gente pode fazer relacionado à cultura de feedback. Eu penso que o feedback quando o pessoal pensa na dificuldade da implementação, quando pensa em como dar esse retorno, é porque fica preso somente nesse conceito. Feedback, na verdade, seria o ponto final. Tem que haver um plano de desenvolvimento individual. Então, tem que colocar ali o que você quer trabalhar com a pessoa, tem que ser feita uma autoavaliação, tem que colocar a meta e depois tem que colocar o plano de ação. Onde nós queremos chegar, qual o prazo para chegar nesse lugar e quais as ferramentas para desenvolver ali as habilidades da pessoa, as competências. Dentro dessa ferramenta, dentro desse prazo, acontece uma avaliação de desempenho. E nessa avaliação de desempenho, depois vocês vão dar esse retorno, né, esse feedback, que pode ser 180, 360, e a maneira também de dar esse retorno. Então, doutora, não é só passar uma avaliação de desempenho, né? Então tem que ter realmente um planejamento para implementar, tem períodos para poder aplicar essa avaliação de desempenho, e tem tipos de feedbacks diferentes, então? Tem o tipo de avaliação para você poder dar esse retorno, que é o que a gente chama de feedback. Mas, por exemplo, quando você vai dar um feedback para a pessoa, você vai ter um setting onde que você vai levar ela para dar esse retorno, ela tem que ter sido informada, né, que houve um período, esse período foi colocado ali que ela está sendo avaliada mesmo, né, como que é o desempenho, ela tem que ter conhecimento dessa ficha de avaliação de desempenho, e aí a hora que você traz ela, o superior imediato ou o mentor dela ali, como que você vai dar esse retorno também? Você coloca pelos pontos fortes da pessoa, depois coloca os pontos de melhoria e aí já coloca também a meta para a próxima avaliação. E tem uma regra quanto ao período, de quanto em quanto tempo deve ser feita essa avaliação, esse feedback dessa avaliação, na verdade, ou isso muda muito de organização para organização? Não tem uma meta. A questão é, depois que vocês colocaram, né, esse plano de ação, e vocês colocaram aí de quanto em quanto tempo, é fazer cumprir, né? Porque qual é o maior desafio em organização? Processo de melhoria contínua. A constância, né? A constância, porque a implantação, ela é feita, tá todo mundo animado, a gente coloca os indicadores e beleza. E depois? Como que a pessoa vai falar assim, eles vão esquecer mesmo? Não tem uma cultura de fato, né? Não é inserido aquilo, as pessoas acabam não aderindo. Você falou um pouquinho antes sobre avaliação 180, 360. Explica para os nossos ouvintes o que é isso. Quando é 180, quando é 360, quando cada uma é indicada? Vai depender da maturidade, como que esse plano de desenvolvimento está maduro, né? A 180 você, enquanto superior imediato, faz a avaliação do seu subordinado, né? Então vem ali a ficha de avaliação, você pode ter feito antes, ou você senta com ele e vai fazendo junto com ele, mas somente você avalia. A 360, você vai sentar, vai fazer a avaliação dele e ele também vai fazer a sua avaliação. A verdade é que ninguém quer avaliar o seu superior, né? Só que tem medo, tem receio, não sabe como que aquilo vai, às vezes, resvalar na sua profissão, né, na sua carreira dentro da empresa. Então, o que a gente pode fazer para trazer essa segurança para o colaborador de que ele pode sim avaliar o superior, que aquilo é importante para a empresa? Dentro, então, desse plano de desenvolvimento, é importante colocar assim, chama o colaborador, agora teremos um plano de desenvolvimento. O que você acha que você precisa colocar aqui como uma meta para as suas habilidades e suas competências? A gente precisa disso. Nós vamos fazer de que maneira? Vai ser curso?
você vai fazer uma especialização fora, nós vamos buscar para você curso online e tal, tranquilo. Aí, dentro desse processo, mostra, teremos avaliação de desempenho e você também vai me avaliar, mas nós programaremos aqui reuniões de mentoria. Então, vamos colocar, a gente consegue fazer uma por mês. E aí, eu dou o retorno e você também dá o retorno, que eu também, enquanto gestora, gostaria de saber o que eu posso fazer também dentro dessa melhoria contínua. Então fica assim bem claro, transparente, a pessoa não vai ficar preocupada se vai haver alguma retaliação. Ah, bacana. E assim, a avaliação em si, ela traz benefícios, né, para a empresa como um todo, no desenvolvimento não só profissional daquele colaborador, daquele líder, mas também para a empresa em si, né? Porque você não sabe como vai corrigir rota, você não sabe para onde está indo, né? Exato. Então assim, um período mínimo para avaliação seria 3 meses, mas hoje em dia, dentro da correria, não vejo as empresas conseguindo cumprir esse prazo. Depois 6 meses ou 1 ano. E requer uma maturidade aí, né, também para avaliação do líder. Sim. E dentro dessa avaliação de desempenho, vamos colocar que vocês coloquem uma meta ali de 6 meses. Dali 6 meses, se você não tiver feito essas reuniões de mentoria, se você não tiver ali outra ferramenta onde você anote mensalmente, diariamente, como foi o desenvolvimento dessa pessoa, você vai cometer um erro de, nos últimos 15 dias, o prazo está vencendo, ai meu Deus, agora a gente tem que sentar e fazer, você vai lembrar só o que ele fez no último mês. Se ele fez coisas boas, se ele bateu meta, se ele se destacou, a avaliação vai ser ok. Se naquele mês, infelizmente, algumas coisas deram errado, a avaliação não vai ser boa. Então, também não é justo. Por isso, tem que ser um processo mensal até chegar na data efetiva de dar o feedback. E aí, se fez tudo direitinho, se o líder fez essa gestão, fez essa anotação contínua, ele tem todos os elementos ali, mas o retorno que ele tem para dar, o feedback que ele tem para dar, não é tão positivo. Como que o líder faz essa gestão? Como que ele trabalha esse feedback, né, que não é tão positivo muitas vezes, de uma maneira não pessoalizar e evitar criar uma rusga aí com o colaborador? É bom sempre estar o líder e um responsável pelo RH, 2 pessoas para dar esse retorno. E a hora que ele for colocar esse resultado, coloca ali, pega os itens. Faz junto, você já tem na sua cabeça como que vai ser feito, o que você já tem a sua resposta, mas senta junto, olha, vamos olhar para esse item aqui, o que você acha? Aqui perguntou se você é uma pessoa com assiduidade e pontualidade. Nesses 6 meses, você conseguiu cumprir, você estava na empresa todos os dias que a empresa esperou por você, como que foi o seu resultado? Coloca ele para pensar junto. Não, eu estava assim, eu vim todo dia e tal, mas e aquele dia assim, aquela vez que nós buscamos... as anotações, a gente chama de fatos e dados. Tem uma fichinha de fatos e dados, coloca ali o dia, tudo que aconteceu de bom, de ruim, coloca ali que você vai colocar a próxima meta para ele na avaliação. Aí faz essa avaliação. No final da avaliação, a gente sempre tem uma parte descritiva, né? Então, coloca ali, os seus pontos de melhoria foram esses, deu tudo certo, sempre do positivo primeiro. E agora, como meta, a gente tem essa parte para estar trabalhando, né? Tudo é técnica, né? Tudo é como dar o retorno, né? Não vamos começar assim, ó, seus defeitos foram esses, né? Porque você já vai criar essa resistência, ele não vai nem ouvir depois o que você tem de positivo para falar. Não escuta mais nada, né? Vai ter um mecanismo de defesa ali, vai entrar em negação e não vai te ouvir mais. Além dessa anotação que nós temos que fazer, né, que cada líder tem que fazer para que no final ele consiga dar o feedback, esse feedback ele só pode acontecer naquela data ou seria interessante ele acontecer periodicamente? Então, hoje a gente teve um acontecimento específico. Seria interessante já tratar isso com o colaborador para que depois, lá no final, quando a gente fizer um feedback geral, não fique assim, ninguém nunca me falou nada, eu não sabia que eu tinha que trazer essa melhora. Você pegou de surpresa. Essas reuniões, digamos, mensais, já tem que ser dado esse retorno. Imagina a angústia que a pessoa fica, né? Você ali é um superior imediato, você já tem a sua carreira, já está consolidado, seu papel dentro da empresa está estabelecido. Entra um colaborador, ele ainda está entendendo a cultura organizacional da empresa, ele ainda não sabe onde está pisando, no começo a gente sempre tem ali, né, uns falsetes, né?
E ele fica na angústia dele, ele fica na ansiedade. O que a empresa está achando? Não sei se está achando bom, não sei se está achando ruim. Porque tem avaliação de desempenho de período de experiência também, que é a mesma técnica. Essa sim são 90 dias. Mas depois não pode esquecer a pessoa, né? Então, até dentro dos 90 dias, a experiência são 2 etapas, né? Justamente para isso, para você dar o retorno. E para o colaborador falar se é o que ele está esperando da empresa e se ele quer continuar também. Então, gera muita ansiedade e muita angústia esperar 6 meses para sentar e falar com ele. São nessas reuniões de alinhamento que já vai dando retorno, né? É uma ata, né? Já coloca em ata e já fala, próximo mês a gente trabalha isso novamente. E quem sabe nessa caminhada também alguns pontos vão até melhorando, né? E esse feedback final vai ser bem diferente se não tivesse nenhum nesse tempo todo. E a gente não pode esquecer que, como bons humanos, né, a gente tem ali uma questão de querer ser incluído, a gente espera reforço positivo, a gente recebe elogio. Quando a gente recebe o elogio, a gente quer fazer melhor ainda da próxima vez, ser reconhecido, né? Então, com certeza, a pessoa vai apresentar um resultado melhor. Me veio uma questão agora, Isis. O colaborador, se ele sentir essa omissão do líder, ele pode provocar o líder também para um retorno, nesses feedbacks pontuais. No caso daquela empresa que está naquela cultura, a gente faz avaliação a cada 6 meses ou a cada 4 meses. E o colaborador percebeu alguma omissão, ele pode provocar o líder? Podemos conversar? Vamos discutir a relação, meu líder? Na verdade, ele vai consultar os pares, né, os colegas de trabalho. Como funciona aqui? Aí vem a cultura organizacional. E aí vem a rádio peão. Então vai depender. Ele só melhor vai o líder ficar atento. Se o par falar, não, é uma pessoa acessível, chega lá, pode conversar. Se falar, nossa, nem mexe, que não deu retorno nem para mim, não sei como que é, até hoje eu tô aqui, já tem tanto tempo. Ele vai consultar o par dele. Ele vai entender que ali, apesar de se falar, não se faz. E você falou bastante de cultura, né? Estamos falando de cultura de feedback, mas existe a cultura da empresa em si. Como que a empresa ela deve lidar com aquele colaborador que não consegue se adequar à cultura? Existe uma forma ou não? Quem não se adequa, infelizmente, não tem como continuar. Como que isso poderia ser tratado? Existe um prazo de adaptação. Eu penso que os primeiros 6 meses a pessoa ainda está entendendo como funciona. O período de experiência, ele infelizmente é muito curto, então a empresa tem que estar dando esse respaldo. E você tem que ir dando esses retornos pontualmente. A gente tem que ter um padrinho, né? Quem vai estar perto dessa pessoa, quem que vai estar ajudando e passando o serviço, como que ficou combinado esses retornos. Mas depois de um tempo, 6 meses a 1 ano, se a pessoa não se adaptar, é o temperamento, é a personalidade. Não existe pessoa ruim para o cargo, ela está no cargo errado. Então, quando você faz ali uma seleção, tem uma descrição do cargo, coloca o que você espera da pessoa, tanto tecnicamente, quanto ali nas competências e nas habilidades. E aí você coloca a pessoa certa para aquele cargo, você não vai ter essa questão. Mas quando a pessoa é boa e está no cargo errado, não tem como. Você desenvolve uma habilidade que existe. Então é um desenvolvimento, não tem como você criar uma habilidade, né? Então, às vezes a falha está ali no processo de seleção mesmo, né? No processo de seleção. É o que a gente sempre fala, aproveitar sempre a qualidade, né? Todo mundo tem uma qualidade, tem aquilo que ela é melhor. Então a gente tem sempre que aproveitar das pessoas o que ela faz de melhor. Pensa na gente, eu fui fazer psicologia. Se me colocasse na engenharia, então eu não teria nada para colaborar. E não tem como criar uma habilidade em mim para engenharia, né? Então você tem que colocar a pessoa na área dela, é uma aptidão, é o cérebro, né? Como que funciona ali. Que ótimo, que bacana, Isis. Obrigado por esse momento, por a gente ter trocado essa ideia aqui. E seja sempre bem-vinda, volte sempre. Sempre que tiver sugestões lá na caixinha, a gente vai te chamar. Eu acho que a gente vai se ver muitas vezes aqui. Eu acho que foi muito relevante a gente conversar hoje. Deu para entender que esse impacto do feedback não é só para o colaborador, é muito para a empresa também, né? Então é uma reflexão que a gente faz para além das expectativas que a gente tem, às vezes, de um feedback, né? Que é só para o colaborador. Muito obrigada, viu, Isis? A gente espera te receber aqui outras vezes. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado, pessoal. Se vocês quiserem ver as suas dúvidas respondidas aqui, deixe a sugestão lá na nossa caixinha. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.